noite, irmãos. Alegria poder estar com os irmãos, conhecer essa congregação, poder compartilhar com vocês a palavra de Deus e já ter desfrutado aí de algum tempo com o pastor, a esposa, com o casal da igreja, que nós podemos sair juntos. Muito bom poder ver a bondade de Deus no meio dessa congregação, e como o Senhor tem usado também o pastor Lucas vindo para cá. Muito bom poder estar com o pastor Lucas ontem. Alegria, irmãos, poder conhecê-los e poder servi-los de alguma forma nesses dias aqui. O tema do pacto, a doutrina do pacto, ele é um tema crucial para a vida da igreja, né? Infelizmente, um tema ignorado, podemos dizer assim, por aqueles que conhecem e de alguma razão deram as costas para essa doutrina e consequentemente vieram as condenações próprias desse esquecimento, né? Por outro lado, nós temos também a negação da própria doutrina do pacto objetiva. Tem pessoas que se opõem mesmo à doutrina do pacto e tentam entender as escrituras do Antigo e do Novo Testamento como sendo textos ou épocas que se contrapõem. Não há uma unidade revelacional. Então, é muito forte, por exemplo, a visão dos dispensacionalistas, né? Que eles tentam compreender a relação do Antigo e do Novo Testamento como sendo uma relação de contraste, né? E a igreja não é a mesma coisa que Israel é diferente de igreja, a unidade dos testamentos não existe. Então, o que está acontecendo com a igreja hoje, na realidade, é um gap, é um espaçozinho vazio, né? Porque o tratado de Deus é com Israel como nação. Então, há uma percepção diferente. Esse se opõe frontalmente à doutrina do pacto, né? Mas a doutrina do pacto, ela é não só aquela doutrina que unifica as escrituras. Então, nós vamos aprender a ler a Bíblia quando a gente estuda a doutrina do pacto. Quando a gente aprende a unidade dos testamentos, irmãos, nós aprendemos a beleza da unidade das escrituras sagradas, como o Antigo e o Novo Testamento se relacionam e como eles se completam na sua revelação. Nós vamos aprender também que esse é o propósito de Deus. O pastor já falou muito bem anteriormente, né, que o propósito e o resumo, acho que eu diria assim, se nós pudéssemos resumir a doutrina do pacto, seria exatamente dizer isso: eu serei o seu Deus e tu serás o meu povo. Então essa é a relação. Então o princípio Emanuel é o princípio do Deus conosco, Deus que habita no nosso meio. E é para esse fim, desde o Éden até a consumação, irmãos, lá em Apocalipse, Deus criou o homem e a mulher e andava no meio deles. Ele criou isso para ter essa comunhão com ele. O pecado quebra essa comunhão, a redenção restaura, e a consumação é a linguagem do retorno ao paraíso, quando nós estaremos com o Senhor para sempre. Então a doutrina do pacto, ela lida com essa unidade, não apenas doutrinária, mas de um povo, o povo eleito de Deus no Antigo e no Novo Testamento. A doutrina do pacto, ela é fundamental para ser estudada, porque também, irmãos, ela vai nos ajudar a colocar os sapatos certos para andarmos no mundo, né? Então, um homem sabe o seu papel, né? A mulher sabe o seu papel, os filhos conhecem o que devem fazer. Isso tudo com base na estrutura do pacto, naquilo que Deus estabeleceu nessa doutrina, né? Então, eu sei que roupa eu vou vestir, é inverno, é verão, porque eu sei o que eu devo fazer, porque a doutrina do pacto, ela vai nos mostrar que as nossas relações matrimoniais, elas são relações pactuais, né? Então, o profeta vai dizer, no dado momento da revelação, a jovem com que fizeste uma aliança, a jovem com que fizeste uma aliança, com que fizeste um pacto. Tudo isso, irmãos, é para mostrar o último e talvez o ponto central. Toda doutrina, ela glorifica a Deus. Então, nenhuma doutrina ela é estabelecida por Deus senão para dar glória a Deus. Tudo isso se resume nesse princípio: a Deus somente a glória, e Ele vai buscar a glória dele nessa doutrina, e é para esse fim que ela é revelada.
Ainda em termos introdutórios, né, além da beleza que nós podemos ver nesse momento, nós podemos pensar também na doutrina do pacto como os seus estágios, podemos dizer assim, né? Normalmente se divide a doutrina do pacto em dois momentos: a nossa confissão de fé. Depois a gente vai ler isso. Eu peguei muito de supetão o Jackson, né? Mas amanhã a gente vai conseguir fazer isso. Vou colocar aqui para vocês darem uma lida nesse material comigo. Mas só lembrando disso, veja a confissão de fé, no capítulo 7 da confissão, é nesse capítulo, essencialmente, que ela lida com a doutrina do pacto. Certo? Então, é nesse capítulo 7 da confissão que toda a doutrina do pacto ela é estabelecida. Okay? Então, se a gente quiser aprender, conhecendo a confissão, o capítulo 7. Se a gente for para o Catecismo Maior, a partir da pergunta 20 do Catecismo Maior em diante, você vai entender a doutrina do pacto das obras e o pacto da graça. E vai conceituar, por exemplo, o pacto da graça, dizendo que é o pacto feito entre Deus e Cristo, e aqueles a que ele representa a igreja, isto é, a descendência de Cristo. Essa é uma linguagem bem abraâmica, né? Não, essa é uma aliança que eu faço contigo e com os teus descendentes. Então, não apenas com Cristo, mas com todos aqueles que ele representa, a igreja do Senhor. Bem, no capítulo 7 da Confissão de Fé, você vai encontrar no primeiro parágrafo o seguinte princípio, que o homem e Deus, eles têm uma primeira manifestação de relacionamento na relação criador-criatura. Então diz assim, olha, o homem como criatura, ele não pode fruir nada da parte de Deus como bem-aventurança, né, ou mesmo a recompensa por causa da obediência que é devida ao Criador. Isto é, toda criatura é submissa ao seu Criador. Toda criatura deve obediência ao seu Criador. Mas eu não teria nenhum benefício da relação Criador-criatura se não for por meio de uma condescendência da parte de Deus. Como? Em me comunicar bênçãos por meio de um pacto, onde ele diz, se você fizer isso, eu vou te abençoar. Se você fizer aquilo, eu vou te abençoar. Mas se não fizer, eu vou te amaldiçoar. Então, é só no pacto, nas regras do pacto, que eu posso ter algum benefício da parte de Deus. Como criatura, eu não posso ter nada da parte dele. Apenas eu devo, como criatura, obedecer ao meu Criador. Então, o capítulo 1 da confissão, o capítulo 7, parágrafo 1 da confissão de fé, ele vai mostrar claramente que há uma relação criador-criatura e, no segundo momento, há uma relação pactual entre Deus e o homem. E é somente nessa relação pactual que nós vamos ser abençoados por Deus. As bem-aventuranças e as recompensas nos serão postas. Isso é um princípio muito claro, não é? Então, o conceito do pacto, e é engraçado isso porque o parágrafo primeiro do capítulo 7 da confissão começa assim, não é? Por causa da distância entre Deus e o homem. Veja que coisa. É uma distância absurda entre o Criador e a criatura, que a criatura não poderia ter nenhum benefício ou bem-aventurança da parte de Deus, se não fosse por meio de um pacto, que Deus decidiu comunicar aos homens, né, que os pactos, tanto da graça, o pacto das obras, como o pacto da graça, como nós vamos ver na sequência. E nos ajuda a entender, irmãos, que é necessário o pacto por causa da distância entre nós e Deus. Mas que coisa interessante, eu serei o seu Deus. O princípio é essa comunhão tão extraordinária, mas a relação era a distância. A distância entre o Criador e a criatura tão grande. Como é que nós poderíamos conviver com Ele? Como é que poderíamos andar com Ele? A linguagem bíblica é eu estou no vosso meio, eu ando convosco, eu ando no vosso meio. Isso seria uma linguagem impossível, por causa da nossa própria distância mesmo, tendo sido criado sem pecado. Então, o primeiro aspecto, nesse segundo momento, é perceber que Deus fez o homem, e como criatura esse homem deve obediência a Deus, mas não poderia receber nenhum benefício da parte de Deus se não fosse por meio do pacto.
No segundo momento, você vai encontrar ali que Deus fez uma aliança com o homem, a primeira aliança chamada Pacto das Obras, que foi feito entre Deus e Adão. Certo? Foi feito entre Deus e Adão. Adão quebrou o pacto, ele quebrou a lei de Deus e foi expulso da presença de Deus. Então Deus teve que fazer o quê? Levantar um segundo Adão, é o que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, falando do segundo homem, o último homem, que é o segundo Adão, que vai cumprir aquilo que o primeiro Adão não cumpriu. Nós vamos falar isso com detalhes nos dias que se seguem. Eu estou apenas colocando vocês dentro de um quadro mais abrangente. Esse Adão, que foi criado por Deus e que Deus entrou em aliança com ele o fez e ele deu regras para esse Adão. Não é? Aí eu poderia perguntar, o que caracteriza um pacto? Caracteriza o pacto os seguintes elementos. O pacto ele é assim formado. O pacto ele é soberanamente administrado. Como? É Deus quem faz uma aliança. Nunca é o homem que faz um pacto com Deus. Sempre é Deus que faz um pacto com o homem. Nunca você vai encontrar, senão a primeira pessoa do singular. Por exemplo, você vai encontrar, não é, o texto de Gênesis, no capítulo 6, verso 18, quando Deus faz uma aliança com Noé. Eu farei contigo uma aliança. Ele faz com Abraão. Eu farei contigo uma aliança contigo e com a tua descendência, no capítulo 17. A mesma coisa com Moisés. A mesma coisa com Davi, que é citado lá no Salmo de número 89, versos 2 e 3, quando ele diz assim, o meu escolhido com quem eu fiz uma aliança. O meu escolhido com quem eu fiz uma aliança. Ora, irmãos, as Escrituras mostram que Deus é quem toma a frente da aliança. É Ele quem faz o pacto, porque Ele é quem administra e governa esse pacto. Certo? Então, primeira coisa fundamental, há um soberano, alguém que governa sobre todas as coisas. E ele, então, estabelece uma aliança, seja com Adão ou seja com Cristo. Não é? Isso nós vamos discutir um pouco pouco mais aqui para frente, quando a gente for analisar um texto especificamente. Mas o Senhor é quem faz a aliança. Então, ele faz aliança com quem? Com alguém. Então, eu tenho um soberano e eu tenho agora as partes de um pacto. Quais são as partes de um pacto? Deus e com quem ele faz aliança. Então, Deus ou Adão? Deus e Cristo, que representa a igreja, e Adão, que representa toda a humanidade. Sempre esse caráter representativo. Deus faz aliança com alguém. Então, o soberano que convoca o pacto, o soberano que faz aliança com alguém, Adão ou Cristo, certo? E tem estipulações, o pacto tem regras. Deus diz o seguinte a Adão, não coma do fruto dessa árvore, porque senão você vai morrer. Regra, ele estabelece o princípio e diz qual a penalidade caso ele quebre essa regra. Logo, está implícito uma promessa. Qual a promessa? Se você obedecer, você vai viver. Se você comer, você vai morrer. Logo, eu tenho uma promessa e tenho uma ameaça. Então, o pacto, vamos lá, ele é soberanamente administrado. E tem quais as partes do pacto? Deus faz uma aliança com alguém, seja Adão ou Cristo, certo? Segundo, esse soberano, ele estipula as regras do pacto, ele que determina as regras do pacto. Não coma do fruto dessa árvore, caso você coma, você vai certamente morrer. E aí eu tenho, nessas regras, promessas: se você obedecer, você vive. Ameaças: se você não obedecer, você morre. Então, quais são os elementos do pacto? Soberano, partes, estipulações, promessas e ameaças. Mas eu tenho, por último, o último tópico, qual é? Eu preciso que a parte pactuada aceite as regras. Alguém diz assim, mas como eu vou aceitar a regra? Não é soberano? Como é que eu sei que Adão aceitou a regra? A Bíblia não diz isso. Está lá implicitamente no texto. Por duas razões. Primeiro, Eva, que ouviu de Adão, não de Deus, o pacto, ela repete para a serpente, um pouco estranho a fala dela, mas ela diz que não deve comer do fruto da árvore do bem e do mal, porque se comer ela vai morrer. Então, o que é que ela está repetindo? Aquilo que foi dito a ela. Então,
A regra tinha sido estabelecida e ela sabia da regra. E por último, para confirmar isso, quando Adão peca, o Senhor se apresenta a Adão e diz o seguinte: acaso comestes da árvore que eu te ordenei não comer? Adão não disse: Senhor, eu não sabia, como foi esse acordo, eu não lembro. Ele foi cobrado naquilo que foi acordado. Então ele aceitou o acordo. O acordo foi estabelecido, a parte se submeteu ao pacto. Certo? Então, eu tenho, só para fechar essa visão geral do pacto, não é? Então, o pacto ele é soberanamente administrado, Deus, ele tem partes, Deus e aquele com quem ele faz uma aliança, ele tem estipulações dadas pelo próprio Deus, e essas estipulações obedecidas, promessas, quebradas, ameaças. E aí eu tenho a aceitação daquele que aceita as regras do pacto. Sim, eu aceito as regras do pacto. Eu aceito fazer aquilo que foi acordado aqui entre nós. Dito isso, irmãos, então eu preciso, como introdução ainda, não é, voltar agora para um pouco mais longe, para a eternidade. É longe, mas vamos voltar um pouquinho. Onde é que eu tenho um pacto? Né? Então, se eu pegar aqui, irmãos, eu sem querer citar de cabeça, só para vocês saberem que eu estou lendo mesmo a confissão, não estou inventando, né? A confissão de fé, o capítulo 7 da confissão de fé, eu vou repetir aqui para vocês rapidamente, o segundo parágrafo, diz assim, do capítulo 7. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus. Veja, nada poderia fruir senão por uma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Aí eu venho agora para o segundo parágrafo. Aí ele vai descrever o segundo parágrafo, o primeiro pacto. O primeiro pacto, vê que coisa interessante, o primeiro pacto com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade. Veja que coisa engraçada aqui, irmãos. Foi prometida a vida, não foi prometida a morte se ele pecasse. Mas veja que está implícito a vida. Se você obedecer, você vive, você e sua posteridade. Entende? Então, o que é que está dito aqui? E nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de que, aí vem a estipulação de perfeita obediência pessoal. Aí vem o terceiro parágrafo. Adão pecou. O que é que acontece no terceiro parágrafo? O homem, tendo se tornado, pela sua queda, incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles, veja, regra, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos. E prometendo dar a ele o que é que ele exige, o que é que ele promete, e promete dar a ele, dar a todos que estão ordenados para a vida, o seu Espírito Santo, para dispô-los e habilitá-los a crer. Esse pacto é extraordinário. O Senhor fez um pacto com Cristo para salvar a sua igreja. E esse pacto, ele promete dar a vida eterna. O que é que eles precisam fazer? Precisam crer e se arrepender. Mas como é que eles vão fazer isso? Aí ele dá o Espírito para levá-los ao arrependimento. É o pacto da graça. Mas eu gosto de contar essa história. Um amigo, quando nós moramos uma época nos Estados Unidos, a questão de estudo, aí tinha um amigo nosso lá que foi muito interessante a experiência dele. Ele chegou e ele foi para uma igreja, ficamos em igreja diferente lá, frequentando, e quando nós estávamos na igreja que ele frequentava, ele chegou dizendo lá para os irmãos, e era verdade, que
ele chegou de carona lá com alguém, e um presbítero bem idoso falou: irmão, eu percebi que você não tem carro. Ele disse: irmão, eu estou sem carro. Ele disse: eu vou vender o meu carro para você. Aí ele disse: mas irmão, eu não posso comprar. Eu estou realmente sem nenhum centavo. Eu vou precisar me organizar para comprar um carro aqui. Aí ele disse: não, irmão, mas eu vou vender bem barato. Eu, não importa, eu não tenho condição de comprar. Aí o irmão disse: $1. Ele disse: eu vendo meu carro por $1. Aí ele disse: eu não tenho $1. Ele disse: não tem problema. Aí ele meteu a mão no bolso, pegou $1 e deu para ele: agora me devolva. Agora o carro é seu. Foi exatamente mais ou menos isso que o Senhor fez. Você precisa disso para ser salvo. Mas, Senhor, eu não posso. Eu vou lhe dar o meu Espírito para que você creia e seja salvo. Você lembra das promessas do Senhor. Essa é a lógica do pacto da graça. Então, quantos pactos eu tenho aqui? Pacto das obras, que nós vamos estudar um pouco mais amanhã. Pacto da graça. Mas vem uma pergunta, que não está exatamente aqui no miolo da história, né, mas é importante. Há uma tendência no nosso meio, eu sou um pouco dessa escola que acredita que existe um outro pacto, chamado Pacto da Redenção. Esse Pacto da Redenção, veja, muitas pessoas confundem o Pacto da Graça com o Pacto da Redenção. O Pacto da Redenção é o pacto que ocorreu na eternidade, com as pessoas da Trindade, certo? Então eu tenho um Pacto da Redenção que aconteceu na eternidade, que em Efésios é chamado Acordo de Paz. Conselho de paz, certo? O conselho trinitariano, o conselho entre as pessoas da Trindade. E eu vou elaborar com vocês um pouco sobre isso. Agora, bem, depois eu tenho o pacto das obras. E depois eu tenho o pacto da graça. Então, o das obras e o pacto da graça, eles acontecem no tempo e no espaço, refletindo o pacto que foi estabelecido na eternidade. Então, se nós fôssemos enumerar os pactos, seriam 3. Pacto da redenção, pacto das obras e pacto da graça. A nossa confissão, no capítulo 7, apenas fala dos 2 pactos, pacto das obras e pacto da graça. Onde é que os nossos pais puritanos buscavam essa ideia do pacto da redenção? No capítulo 8 da Confissão de Fé, quando trata sobre o mediador, a pessoa de Jesus Cristo. De Cristo, mediador. Começa assim o primeiro parágrafo do capítulo 8 da Confissão. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, veja, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Aqui, eles dizem, esse é o pacto da redenção, o pacto feito na eternidade com as pessoas da Trindade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo para falar um pouquinho do pacto da redenção. Amanhã falarei sobre o pacto das obras e, na sequência, o pacto da graça. Vamos tentar cobrir todas as alianças nesse sentido com a graça de Deus, né? Se não der em 6, eu vou ser obrigado a falar 7. Mas vamos lá, acho que vai dar certo, viu? Vai dar certo, vai dar certo. Lá no texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Preste bem atenção, irmãos, especialmente no verso 2, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu ler o verso 1 até o verso 6, mas eu vou me deter especialmente no 2, tá certo? Diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois.
Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque supõem nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Veja, ele não está falando dos outros apóstolos, falsos apóstolos que chegaram na igreja, certo? E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele tem uma preocupação de convencer a igreja da seriedade do seu ministério diante da maneira como ele trabalha e daquilo que ele prega. E ele chega a dizer acerca da tolerância. Eu queria que vocês me tolerassem um pouquinho mais. Ele usa, não é apenas tolerar, é tolerar a minha loucura. Porque ele diz, olha, chega alguém ensinando outra coisa, vocês aceitam. Chega alguém com outro espírito, vocês recebem. Chega alguém com outro evangelho, vocês acolhem. Esses vocês não têm problema. Vocês abraçam isso, não é? E de boa mente. E vocês toleram esse tema aqui. Vocês toleram o mal no meio da igreja. Da minha parte, Paulo está dizendo, eu tenho uma preocupação com vocês, irmãos. É que eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu zelo por vocês com o zelo de Deus. Eu tenho ciúme de vocês como um marido tem ciúme da sua esposa. Biblicamente falando. Ele protege ela. Ele quer que ela seja santa, perfeita, digna, não é? E meu trabalho é fazer com que vocês sejam apresentados ao único marido que é Cristo. Como virgem pura, sem mácula. Mas eu temo que a serpente, assim como ela enganou Eva, ela vai enganar vocês. E apartem vocês da simplicidade e pureza de Cristo. Eu temo que aconteça isso. Aí Paulo aqui descreve, irmãos, uma cena gloriosa. Eu quero me valer dela para, em pouco tempo, tentar descrever para vocês o pacto da redenção. O pacto da redenção em poucas palavras. E aqui, exatamente aquilo que o texto vai dizer. Há um casamento. Casamento, e a palavra desposar, ela não é exatamente a mesma palavra para casar. Porque o casamento vai acontecer nos ares. A Escritura descreve que o último encontro nosso com Cristo vai ser descrito como as bodas do Cordeiro, quando a sua noiva encontrará o seu noivo. O que nós estamos fazendo hoje, nós temos um compromisso com Cristo. A igreja, ela é, na linguagem nossa, é noiva de Cristo. A igreja hoje, ela foi conquistada por Cristo. E ela agora, ela tem toda a bondade de Deus e nós estamos nos preparando para o dia do matrimônio. E aí, então, a palavra, o sacramento, ele serve exatamente para poder purificar a igreja, para que ela santa, justa e perfeitamente caminhe nesse mundo caído. E ela esteja cada dia mais pronta para o dia do casamento, para o dia que ela se encontrar com seu noivo. Acontece que ela descreve um momento interessante, ela descreve o desposar e o casar. Paulo diz, eu estou preparando vocês como noiva virgem para o dia do casamento. Então, ela já pertence a Cristo. Como é que isso aconteceu? E aqui, Thomas Boston, irmãos, no primeiro volume da obra dele, o quarto volume da obra dele, ele trata da doutrina do pacto no primeiro volume, mas sobre esse tema particular, ele trata no quarto volume da obra dele. E nesse volume, ele descreve de uma maneira ímpar. Eu vou tentar resumir as palavras dele aqui, certo? Ele resume de modo ímpar a relação da maneira como Cristo conquistou a igreja para ser a sua noiva e prepará-la para o dia do casamento. A bondade dele em conceder mestres, pastores que pregam a palavra com fidelidade e administram os sacramentos do Senhor como é ordenado por ele, para que a igreja seja preparada para o dia do casamento. O Senhor faz exatamente assim. O que é que acontece? Então,
esse relacionamento ele é descrito em algumas etapas, não é? Desde o plano eterno até o dia da consumação, no dia do encontro com a igreja. E nós vamos tentar descrever isso passo a passo para vocês. Primeiro, vamos pensar aqui no acordo da eternidade. Preste bem atenção como isso acontece, irmãos. Veja, quando Deus escolheu um povo para si, Ele escolheu antes da fundação do mundo. Mas se Cristo foi escolhido para ser o redentor da igreja, é bom lembrar isso, que isso só seria depois da queda. Então, Deus amou a igreja sabendo do pecado da igreja. Ele não amou a igreja sabendo que ela ia ser perfeita, mas que Ele iria aperfeiçoá-la. Tanto é que no início de Efésios capítulo 1 ele diz assim, com todas as letras. Ele diz exatamente assim, com todas as letras. Ele nos elegeu, nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Não porque nós éramos santos, mas para sermos santos. Então Ele nos salvou, nos predestinou, nos escolheu para vivermos em santidade. E acontece que esse pacto feito na eternidade, é bom lembrar disso, irmão. Isso ocorre na eternidade, mas isso aconteceria e seria executado quando a igreja caísse em miséria, depois da queda de Adão. Porque a igreja foi feita sem pecado, ela foi criada sem pecado. E acontece que em Adão nós caímos em tragédia, e toda a raça humana com Adão caiu, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 5, verso 12. Por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Então todos nós morremos, porque todos nós pecamos nele. Nós somos representados por ele e estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então imagine essa cena, irmão, se é possível isso, a Trindade reunida na eternidade, a Santa Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o único e verdadeiro Deus. E ali o Senhor amou essa igreja antes da fundação do mundo. Esse povo que Ele veio salvar foi amado antes da fundação do mundo. Então, essa igreja, Ele disse, ela está morta no seu pecado, ela precisa ser redimida. E naquele momento, Jesus Cristo se levanta e diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou casar com ela, eu vou restaurá-la. Aí, de repente, 3 testemunhas se levantam, a lei, a justiça e a verdade. A lei diz assim, eu sou contra esse casamento, é impossível haver um casamento. Paulo vai escrever em Romanos, no capítulo 7, irmãos, enquanto nós não morremos para a lei, nós não podemos casar com outro marido. Veja, se a lei não morrer para nós, eu não posso casar com outro, porque só posso casar depois da morte do cônjuge. Como é que eu vou casar se a lei me condena? Aí a lei diz assim, eles transgrediram a lei. A lei foi jogada na lama, eles são pecadores. Como pode haver um casamento entre aquele que é santíssimo e aqueles que estão vivendo na transgressão? A justiça se levanta e diz, e porque a lei foi quebrada e transgredida, a justiça não foi satisfeita. Sem satisfação da justiça, não pode haver matrimônio. A verdade, que era o juiz do momento, se levanta e diz, consequentemente, eu sou contra esse casamento. Não pode haver casamento. Por que não pode haver casamento? Porque nem a lei, nem a justiça foram glorificados. O que é que vai acontecer? Aquele que disse, eis-me aqui, mais uma vez se levanta na eternidade e diz, eu vou tirar esses impedimentos então desse contrato. Como? Eu vou me fazer homem. E Paulo vai dizer aos Gálatas, ele nasceu de mulher sob a lei. Ele vai dizer no capítulo 3 de Gálatas ainda, que ele levou sobre si a maldição da lei. Ele se fez maldição em nosso lugar, para que a maldição que era nossa caísse sobre ele. E assim as bênçãos das promessas dadas a Abraão chegassem aos gentios. Então, o que é que ele diz? Eu vou me submeter à lei. E aí você vai encontrar nas Escrituras, por exemplo, Paulo escrevendo aos Filipenses. No capítulo 2, verso 5 em diante, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
que sendo Deus não por usurpação, veja, ele não é Deus por usurpação, ele é Deus por natureza, ele se fez servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente até a morte. Ele obedeceu toda a vontade de Deus. Em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, que é gloriosa aquela oração, até pela postura de Cristo, eu sempre gosto de comparar esse momento com aquela oração feita pelo publicano e o fariseu lá em Lucas, no capítulo 18, verso 9 a 14, quando Lucas descreve o publicano orando. O texto diz, ele não conseguia levantar a cabeça. Ele batia no peito e dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lá em João 17, o texto começa dizendo assim, levantando o Senhor os olhos para o céu, orou. E aí ele disse, tudo o que me deste para fazer, eu fiz. Tudo o que me deste para fazer, eu fiz. Filho obediente, cumpriu toda a lei, morreu cumprindo toda a lei, nunca transgrediu a lei do Senhor, nem externamente, nem internamente. Ele disse, eu vou satisfazer a lei, eu vou cumprir a lei, por amor à igreja. Mas ainda assim, a justiça disse, e agora? Então ele disse, consequentemente, a justiça será satisfeita. Porque toda a justiça será satisfeita. Como? Qual o salário do pecado? A morte. Eu vou morrer por ela. Eu vou dar a vida pela igreja. Eu vou morrer. O salário do pecado eu vou pagar. Ele morreu. E ressuscitou ao terceiro dia. A verdade então se levanta e diz, não há mais impedimento contra esse casamento. Então agora eles começam a assinar um contrato. E o contrato diz o seguinte, primeiro a lei, a justiça, a verdade, e aí então vem o princípio. Mas veja, como vai se dar isso? Você sabe quem é que você vai casar? Qual é a beleza, né? Porque quando um rapaz ele fica noivo com uma moça e ela se prepara para o casamento, ele a vê muito bonita, não é? Ele a vê muito bonita. Ele olha para aquela moça e diz, que moça bonita, eu vou casar com ela. Ela tem, além de ser uma moça que teme a Deus, ela é uma moça visivelmente bonita. E a moça ela e vai se preparar para o dia do casamento. Certamente ela fica mais bonita ainda do que antes, por causa da própria beleza do casamento, mas ele olha para ela e a encontra bonita. Você sabe como foi que Cristo encontrou a igreja? Sabe como foi que Cristo encontrou a igreja? Não tem nenhuma descrição melhor do que essa. A própria Bíblia dá. Ezequiel 16. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Ezequiel capítulo 16. Não há nenhuma outra descrição tão bela quanto essa que possa descrever a glória desse momento. Ezequiel 16 diz assim, irmãos, a palavra de Deus, a partir do verso 1 mesmo, diz assim as Escrituras Sagradas. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Ele está descrevendo Jerusalém, que é a igreja do Senhor. Passando eu junto de ti, eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive
Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos, no entanto estavas nua e descoberta. Passando eu junto de ti, vi-te e eis que o teu tempo era tempo de amores. Que coisa, veja como ele encontra. Primeiro ele encontra como um aborto, sangue no chão. Ele olha para ela, para a igreja e diz, vive. Depois ele descreve ela como aquela que está formada, mas vivendo nua, no tempo de amores. Sabe o que é isso? A igreja, quando ele nos encontrou, nós seguíamos outros senhores. O nosso marido era o pecado, a nossa vida era satisfazer a nossa carne. Isso tudo estava sendo acordado nos céus. Como vai ser isso? Veja, é essa mulher que você vai casar. Foi essa que eu amei antes da fundação do mundo. Aqui, o Senhor diz assim, eu olhei e era tempo de amores. Mas não parou aí. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Também te vesti de roupas, ainda no verso 9, então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus bracelete nas mãos e colar na roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste formada de ouro e prata. O teu vestido, foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Eu te encontrei como um aborto no tempo de amores. Como vai ser isso? É essa a igreja com quem nós estamos fazendo contigo um pacto eterno. Deus teve a eternidade para desfazer isso e nunca encontrou razão para rejeitar a sua igreja. Nunca na eternidade encontrou razão para rejeitar a sua igreja. Acontece, irmãos, que tinha um detalhe nesse pacto. E ela? Tudo aqui na Trindade. E ela? Como é que vai ser? Ela não sabe nada disso. É como o rapaz, eu vou me casar com o menino, mas você já avisou? Não, não avisei ainda não. O acordo foi feito, como é que vai ser isso? Então, o Senhor disse, eu também vou resolver isso. Eu vou conquistá-la. Eu vou cortejá-la. Como vai ser? Eu vou enviar meus pregadores para anunciarem para ela a minha glória e a minha beleza e o meu poder e a minha santidade e a minha boa vontade para com ela. E vou enviar o meu Espírito, que vai convencê-la disso. Eu vou cortejá-la. Mas como vai ser? Externamente, domingo após domingo, a palavra do Senhor é pregada. A glória dele é proclamada. O evangelho dele é anunciado. E a igreja cada dia o ama mais. E os que não são deles, que beleza, que glória. Mas tudo isso é externo. Ele disse,
Eu vou entrar no coração dela, eu vou falar aos ouvidos e vou adentrar as câmaras secretas do seu coração. Chamado externo, chamado interno. Eu vou adentrar a alma dela. Eu vou chegar lá no íntimo do coração dela e vou dizer a ela assim, eu vou convencê-la. Você está perdida. O seu tempo é tempo de amores. Você vive para os seus próprios prazeres. E aí eu vou continuar dizendo, vou convencê-la no íntimo da alma que ela está perdida. E aí naquele momento eu vou mostrar a ela a minha glória. E dizer a ela que eu sou capaz e o que eu vim fazer por ela. Quando ela olhar para mim, os seus olhos forem desvendados, ela vai dizer, eu quero casar contigo, Senhor. Aí naquele momento, eu vou botar as mãos nos ombros dela, meus braços nos ombros dela, e vou trazê-la para o meu peito. E o único desejo dela será ser encontrada em mim, porque só em mim ela terá conforto, paz e esperança. E nenhum outro nome ela vai confiar, nenhum outro senhor ela vai se submeter, ela vai deixar os seus amantes, ela vai deixar os seus prazeres, ela vai deixar o mundo e vai me seguir. Naquele momento ela perceberá a glória disso. Um exemplo prático disso foi o que Abraão fez com seu servo, mandando procurar uma esposa para o seu filho. Ele ora, encontra a moça que serve, e ele diz a ela o seguinte, você é da família de Naor? Você é da tribo de onde veio Abraão, daqueles que servem aos falsos deuses? Eu vou te mostrar quem é o meu Senhor. Ele é poderosíssimo e só tem um filho que é herdeiro de tudo. Eu vou tirar algumas glórias para lhe dar. Ele pega umas joias e coloca nela, no pescoço, nas orelhas e diz, eu quero apenas lhe mostrar um pouco do seu poder. Foram para a casa de Labão, casa de Naor, irmão Labão, chega lá, Labão tenta convencê-los, aí ele diz, eu preciso ir, não me atrapalhe, ela tem que voltar, porque ela é filha de Abraão, e a filha de Abraão é aquela que deixa sua casa, sua parentela e vai para uma terra que ela não conhece, ela crê como Abraão creu, ela é filha da fé como Abraão é. Aí então, naquele contexto, ela diz, eu irei, eu vou me encontrar com aquele que eu nunca vi. Só pelo que me contaram dele. Eu vou. Esse é um caminho em que os pastores, Paulo diz, eu zelo por vocês, irmãos, com o zelo de Deus, eu temo que Satanás engane vocês e vocês voltem aos prazeres desse mundo. Eu zelo pela alma de vocês, não se apartem do Senhor, não sejam enganados pela serpente, não voltem para a lama. E aqui eu vou encerrar até aquele dia. O Espírito habitar em nós, pela salvação. E o poder do Evangelho for nos santificando. Cada dia mais vamos sendo parecidos com Ele. Nós nunca vimos a face de Cristo. Nós estamos loucos para vê-lo. Nós cremos naquilo que Deus tem dito pelos nossos pastores a nós na palavra. E
quando chegar nos céus, irmãos, naquele último dia, a última etapa desse processo eterno, os puritanos costumavam dizer isso. Quando chegarmos e adentrarmos as bodas do Cordeiro, os nossos olhos contemplarem o nosso Senhor, nós vamos dizer assim. Aqui eu faço uma mudança de termos, né, para contextualizar. O pastor Alberto tentou, até que tentou. O pastor Lucas tentou, até que tentou falar da beleza de Cristo. Domingo após domingo, eles tentaram mostrar o quão Ele é lindo e glorioso. Mas quando os nossos olhos contemplarem Ele, nós vamos dizer, eles tentaram, mas o Senhor é mais glorioso do que eles me disseram. O Senhor é mais poderoso do que me falaram. Os nossos olhos verão o Senhor, face a face. Pacto da redenção, acordo na eternidade, que Apocalipse já diz o fim. E nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Essa história toda, dois pactos vão vir à tona. O pacto das obras e o pacto da graça. É que nós vamos começar a falar a partir de amanhã, se Deus nos permitir. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra e sermos desafiados, ó Deus, a crer, confiar no Senhor pelo poder do Teu Espírito. Ó Deus, fala ao nosso coração. Ó, glorifica o Teu nome no nosso meio. Edifica a Tua igreja, ó Deus. Tem piedade de nós. Se há algum motivo no nosso coração de desejo de nos apartarmos da simplicidade e da pureza de Cristo, que o Senhor, por meio da Tua Palavra, nos convença poderosamente hoje de que não há outro lugar para irmos, como os discípulos disseram. Para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida. Para onde iremos? Abençoa a Tua igreja. Abençoa-nos nesses dias de estudos ainda. Que a Tua bondade seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém.